Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar mais uma noite de live aqui do Espaço Renovare, Núcleo Psicopedagógico, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a psicomotricidade e a alfabetização, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? A psicomotricidade ajuda, não ajuda? O que é a psicomotricidade? Você sabe o que é? Não sabe? Qual é o papel de uma psicomotricista, né? O que ela pode fazer para nos ajudar? Qual a importância dessa profissional, né? Tão pouco conhecida aí no nosso meio. Ela já está aqui. Vamos receber a minha convidada linda. É a Ana, uma linda querida, né? Oi, querida, que saudade! Quanto tempo, né? Boa noite, minha linda. Você tá bem? Boa noite. Graças a Deus com saúde, lidando com esse Ah, isolamento, mas estamos ótimas que, aqui. le... E que vocês aí? legal! E a Elisa, né? Elisa, Como tá a princesinha Ana? tá bem. Criando as atividades para ela aqui em casa, né? Me, Ah, tá. re- Me refazendo, mas seguimos. Reinventando, né? Porque eu imagino do jeito que você é, né? Exatamente. Eu vejo as atividades que você posta e mando para minha nora, né? Para ela fazer com o Theo e o Arthur lá na casa dela, né? No final de semana, porque ela trabalha, né? Mas, Ai, que Ana, legal, que obrigada. mando, te acompanho, te sigo. Mas, né, já tem o pessoal aí, eu quero agradecer o pessoal que está aí entrando, né, já nos acompanhando. E deixa eu apresentar a Ana, né, já tive o prazer de trabalhar com a Ana aqui no Espaço Renovare há uns 2, 3 anos atrás, né, Ana? Por aí, é. Por aí, né? Aí depois, devido a vários problemas, horário, né? Um monte de coisa, a Ana acabou saindo, mas como que você escreveu mesmo? A parceria continua, né, Ana? E, Exatamente. e aí eu fiz o convite e eu fiquei tão feliz de você ter topado, porque eu acho o seu trabalho assim fantástico. Eu sempre te falei que eu te admiro como profissional, Ana. O seu trabalho, eu não acompanho o seu trabalho como educação física, né, como professora de educação física, mas eu lembro do seu trabalho como psicomotricista aqui no Espaço Renovar. Eu vi o resultado, né? Então, e como eu sei que a psicomotricidade não é tão conhecida, eu falei, deixa eu convidar a Ana para a gente falar mais sobre isso, né? Então, eu queria apresentar a Ana Paula Marque, não é isso? Que Isso. é formada em Educação Física e também tem aí a pós-graduação dela em Psicomotricidade e Psicopedagogia. É isso, Ana? Não é isso? Exatamente isso. Ô, Ana, Eu quanto tempo você já dá aula de educação física? Você quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho? vou falar, nossa, já tem tempo, mas vamos lá. Mas, primeiramente, quero agradecer o seu convite. Aceitei de coração aberto, porque gosto muito do Espaço Renovar e foi realmente por horários, a vida nos engole de um lado e a gente vai tendo que fazer escolhas, né? E fazendo escolhas, mas estamos aí, surgindo oportunidades, a gente se encontra como esta, que eu agradeço novamente. É, Vou falar um pouquinho então de mim, de quantos Aham. anos já fazem lá. Me formei em Educação Física em 2000, fiz a psicomotricidade em 2000 e... Não, 2000. Olha quanto tempo! Nossa, gente, agora que eu me dei conta, estamos em 2020. Gente, como passa? Fiz a psicomotricidade 3 anos depois e fui buscar a psicopedagogia para saber aonde as duas psicos se encontravam.
para realmente aonde a psicomotricidade auxiliaria num processo de alfabetização, né? Aham. E achei todas as minhas respostas, a minha monografia foi sobre isso, foi maravilhosa. Mas assim, eu me encontrei muito mais na psicomotricidade, a minha paixão pelo movimento do corpo. Então, como a gente também não consegue fazer tudo, eu falei, não, vamos pela psicomotricidade. Como você falou, ela não é muito conhecida, apesar de muito antiga, né? Os estudos vêm de muitos anos, mas ela não é muito conhecida, Uhum. apesar da importância. Aham. Então, para quem entrou, assim, explicar bem rapidamente o que é a psicomotricidade, né? É a terapia, a ciência que estuda o movimento através do pensamento e no ambiente que a pessoa está. A psicomotricidade tem desde bebês até a melhor idade, a terceira idade, como quiserem chamar. Então, o desenvolvimento motor de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais harmônica, com menos gasto de energia, né? Uma forma mais equilibrada mesmo de se movimentar. Então, é o estudo tanto, eu diria, né, linear lá dos nossos amigos antigos, Piaget, Vitor da Fonseca, Vallon, que traça uma linha, né, de tal idade a tal idade a criança consegue fazer tal movimento ou tem tal conquista, e até como terapia mesmo, né? Que trabalhei, que a G comentou que no Espaço Renovar eu fazia a terapia mesmo, né? Psicomotora. E houve a melhora do pacientinho, né? Vamos preservar a identidade dele, mas chamá-lo de. Eu adoro chamar de pacientinho. Uhum. Houve uma evolução qualitativa, né? É tão difícil quantificar, apesar que tem os testes, né? Mas há uma melhora. Então, a psicomotricidade, ela vê tanto a idade cronológica da criança, né? A gente agora vai falar de criança. Tanto a idade cronológica como a neurológica também, né? Uhum. Então, essas duas coisas têm esse respeito. Então, a criança lá, com 6 meses, já senta, já começa a introdução alimentar, mas não são todos, é a maioria. Então, a criança que ainda não, como fazer? Aí vamos à alfabetização. A criança com 6 anos de idade, que é o início da alfabetização, né? E será que ela tá pronta? A gente vai falar disso, né? O que tem que estar na parte motora? Eu vou falar, né? Da parte motora. O que tem que estar pronto no corpo dessa criança para ela entender no papel, né? Eu tenho umas Vamos falar. perguntinhas aqui para te fazer. Claro, vamos lá, vamos lá. Eu elaborei aqui umas perguntinhas para você. Fica à E vontade. aí, o pessoal que está participando aí pode ir colocando as perguntinhas, né? A semana passada eu fiz com a Fono, né? E o pessoal interagiu bastante, perguntou, e aquilo que a gente consegue, né? A gente vai respondendo ao longo da live aí. E se por acaso a gente não conseguir responder durante a live, você pode mandar a pergunta no meu direct que eu encaminho para a Ana e depois a Ana entra em contato e responde para você que mandar, tá bom, gente? Então fica combinado assim. Ô Ana, antes de eu fazer a primeira pergunta para você, você estava falando que a psicomotricidade também entra no pessoal né, no idoso, né, na melhor idade. Então quer dizer que aquele idoso, né, sei lá, que está sofrendo com o mal de Parkinson, a psicomotricidade cuidaria desse idoso? Sim, com estímulos motores, sensoriais, porque o Parkinson é uma doença, né, degenerativa. A gente sabe que, por enquanto, né, não tem cura, os estudos estão aí, mas na parte psicomotora, ela é diferente da fisioterapia, tá? Então, o que Uhum. que eu já trabalhei com idoso, foi muito legal. São atividades do dia a dia, transformá-las mais leves para esse idoso, porque o idoso que eu trabalhei, ele estava frustrado que ele não conseguia fazer mais algumas atividades que ele queria fazer. E eu ajudei ele a fazer de uma outra Nossa. forma. Então, assim, é muito personalizado. Existe também a educação psicomotora.
que eu posso falar rapidamente das capacidades, mas na educação psicomotora, eu já trabalhei também na escola com educação psicomotora, eu trabalho tudo em todo mundo, todas as capacidades, eu não pego o individual. Então, se eu estou trabalhando num conjunto, eu vou trabalhar tudo em todo mundo. A Elisa, pois na terapia, eu trabalho na individualidade. Então, com relação ao idoso com esse Parkinson, eu trabalhava em atividades diárias. O que ele não conseguia fazer, a gente adaptava, achava outro meio para conseguir fazer. Foi bem legal também. Que é interessante, porque às vezes acha que a psicomotricidade é só para criança, né? Então, assim, vamos dizer que aquela criança, né, ou aquele aluno, vamos usar o termo aluno, né, já que a gente vai falar de alfabetização. Aquele aluno que não consegue organizar o material dele na carteira. Vai colocar o caderno, derruba o estojo. Vai pegar o livro, derruba o restante. É algum problema psicomotor, Ana? Pode ser, na verdade, né? Eu não gosto de trabalhar com a palavra problema, porque problema na matemática já é muito complicado, né? Mas Aham. existe a possibilidade de ter alguma questão, sim, psicomotora. A gente teria que analisar, mas, no geral, esse comportamento seria uma falha na organização espacial dessa criança. Então, assim, a criança, ela começa a entender o mundo no macro, no grande, num espaço maior, para depois se entender num micro, né? Por isso que lá na educação infantil o papel é grande, o lápis é grande, para depois se transformar num A4. Então, sempre é do macro para o micro, né? Com relação à carteira, né? O tamanho da carteira, ele tem que organizar o caderno, que tem o estojo, então tem o espaço do estojo, o espaço do caderno, né? Ele tem que se organizar nesse espaço e tem uma relação dessa organização espacial. Tem sim. E é Ah, uma das capacidades psicomotoras. ah. E aquela criança, Ana, que, por exemplo, na aula de educação física, deu 3 passos, cai, vai correr, cai, tropeça demais, cai demais, se bate, tromba na parede, como que é? Pode ser também alguma coisa? Aí é Sim. problema não, né? Que problema já tem na matemática, vamos dizer. Pode ser observado também isso, como, sei lá. Sim. Sim, mais uma vez, a gente tem que analisar num todo, o pediatra tem que fazer uma avaliação, pode ser encaminhado para um neuro, né, um neuropediatra, mas assim, numa visão psicomotora. Vamos supor que é só psicomotricidade que existe neste momento. Sim. Sim, né? O que você falou com relação a trombar com os outros, trombar com a parede, é organização espacial também. Então, a psicomotricidade, ela prevê o entendimento do corpo no espaço. Então, é a partir do corpo que a criança vai conhecer o mundo. Então, né, voltando aí, a gente vai e volta porque é tudo ligado, né? Na alfabetização. Como que a criança vai entender que a bolinha do O passa por dentro, né? O tracinho do O passa por dentro. O que é dentro num papel se a dimensão é 2D, né? Só tá no papel. A criança precisa entender no corpo o que é dentro, o que é fora, o que é em cima, o que é embaixo. Porque é a partir do corpo que ela vai entender o mundo e a partir do corpo que isso vai auxiliar na alfabetização. Então, numa prática, ela passar dentro de um brinquedo, ela já vai saber o que é dentro. Ela passar embaixo de uma mesa, ela já vai saber os conceitos, né? Em cima, embaixo, dentro, fora. Ela vai entender como o corpo dela para depois chegar no micro. Essa já é Nossa, uma das coisas. que bacana, Ana. Nossa, é muito legal. Eu lembro de uma atividade que nós fizemos numa escola, lembra? Que nós montamos um dado gigante. Nossa, bem, bem, bem legal mesmo. Aliás, Isso se é outra coisa. prepare que você vai fazer uma outra, nós vamos fazer uma outra live com a importância do brincar. Com certeza, já conte comigo. Ah, que legal, eu adoro. E esse conceito do brincar, eu tenho. Então eu já vou falar, eu tenho uma surpresa para você no final desta live. Calma. Ah, legal! Vamos lá para a primeira pergunta, então? Vamos lá, então, Olha, vamos lá. deixa eu te perguntar, então, falando em alfabetização, Ana, quais são os pré-requisitos motores para a alfabetização? O que a criança precisa ter?
como é que ela tem que estar, né? Com relação ao psicomotor. Sim, sim. Eu vou falar de uma forma, vou tentar falar de uma forma prática, porque eu gosto de toda a teoria, eu gosto de ler muito, ó, meus livrinhos aqui, lindos, maravilhosos, mas eu gosto de transformar as coisas na prática, porque nem todas as pessoas são da área, e nem todas as pessoas vão entender todos os conceitos, todos os nominhos. Então, eu vou tentar fazer de uma forma prática e que todos acho que entendam. Se não entenderem, podem perguntar, tá bom? Tá. Vamos lá. Para uma criança ser alfabetizada, né? Vamos pensar em nós adultos. Para nós escrevermos, já sabemos escrever, para nós escrevermos. Geralmente estamos sentados, com os pés apoiados no chão, um braço apoiado, segurando a folha, e o outro escrevendo. Isso é o básico. Para uma criança ter esse início não, esse fim, né? Porque o fim é na mesa, sentado na cadeira, escrevendo. Para sentar corretamente, ela precisa ter a manutenção da postura. Isso já entra a tonicidade e equilíbrio. Já falamos de duas capacidades psicomotoras. E depois eu falo como trabalhar todas, tá? Nunca dá para trabalhar só capacidade por capacidade. É muito difícil falar em uma atividade e falar, eu só trabalhei equilíbrio. Eu desconheço. Então, depois eu dou algumas diquinhas práticas. Mas vamos lá. Manutenção da postura, para sentar corretamente. E equilíbrio, porque senão essa criança, né, não vai conseguir se equilibrar. Mesmo sentado, temos o equilíbrio estático. Essa criança também precisa estar com a lateralidade definida. Lateralidade não é só usar a mão dominante. Lateralidade é tudo que temos dois no corpo, e pernas e pés, eles precisam ser trabalhados para os dois lados do cérebro trabalharem. Sempre temos, ou a grande maioria temos, um lado dominante e um lado recessivo, um lado que ajuda, né? Então, não abrir numa lata, você não consegue abrir uma lata com uma mão só, né? Tem que uma ajudar e a outra fazer. É a mesma coisa na alfabetização. Se essa criança escreve com uma mão tá, não sei, uma mão tá aqui, ó, e a outra tá aqui, além da minha postura já tá completamente errada, essa folha vai sair andando junto, né? Então, essa outra mão precisa ajudar, apoiando o cotovelo para manutenção dessa postura, tá? Que isso já entra a lateralidade e noção de corpo, para ela entender o que apoiar, os pés apoiados no chão também tem essa noção de corpo, e a noção de corpo entre imagem e esquema corporal, tem bastante coisa, a psicomotricidade. Mas os pré-requisitos para uma criança conseguir escrever, desenhar, manutenção da postura, equilíbrio, e lateralidade definida. Tá? Esses são. Tem outras coisas também, que daí entra a praxia fina, né? Que é a pinça, que isso é lá no finalzinho. Importante dizer, sempre pensem para uma organização assim, ó, de desenvolvimento, que o desenvolvimento vem de cima, esse desenvolvimento motor se desenvolve de cima para baixo, de dentro para fora. Por isso que o bebê primeiro controla o pescoço, depois ele senta, depois ele anda e depois ele vai escrever. Tá? Então, sempre de cima para baixo, de dentro para fora. Tá? É uma lei, a lei céfalo-caudal próximo distal. E dá para entender muita coisa com essa lei, assim. O que faz agora? O que vem agora? Como que está o desenvolvimento? Isso é principalmente nos bebês, né? Depois, numa criança de 6 anos, isso já está bem desenvolvido, né? Ela já chegou na motricidade fina. Então, basicamente, seria ele conseguir ficar sentado, ele ter essa noção de que ele tem, né, os dois olhos, saber que ele tem que colocar a mãozinha, saber segurar o lápis, né, para estar fazendo essa escrita. Isso seria a base, né, o mínimo, né, para ele poder. E os pezinhos no chão, né? Mais ou menos seria isso. Claro que tem outras coisas, mas no mínimo isso. Isso é o básico, né? Que nem que você falou, o pré-requisito. Para um adulto também. Se eu sentar aqui toda torta, toda com o pé em cima da cadeira, eu não vou conseguir escrever direito. Minha letra não vai sair igual, mesmo eu já sendo alfabetizado, saber escrever. Sim. Isso é para qualquer pessoa. Se a gente fica muito tempo
sentado na mesma, né, trabalhando, agora que estamos em pandemia, quarentena, né? E se você senta errado, você vai sentir. Então, isso que entra a Sim. psicomotricidade que eu falei lá no início do movimento mais equilibrado, mais harmônico, com menos gasto de energia, né? Então, tem tudo Uhum. isso. Para adultos também, várias dicas tem para adultos também. Ah, legal. A outra perguntinha, sabe o que que é? Eu queria saber assim, qual que é a importância do movimento de pinça para a alfabetização? Toda. Eu já fui muito questionada, já me perguntaram muito, né, sobre o que seria a pegada errada, né? Uhum. Eu costumo dizer que quando a letra sai e um adulto está escrevendo, tá tudo bem. Mas a gente precisa ensinar para a criança a pinça correta. Falo, Tan, só um minutinho. A Tânia já mandou uma perguntinha. É isso. A pinça, ela precisa ser o indicador e o dedão pinçando, ou caneta, ou lápis, né? E o próximo dedo apoiando, tá? Então, essa é a pinça. Por quê? Vou mostrar aqui. Se eu seguro assim, aqui a pontinha, né? Eu tô segurando assim, que algumas crianças já seguram, né? Para eu escrever, olha o quanto de movimento que eu faço. Ó, eu tô aqui rabiscando, né? Mas olha o quanto de movimento que tem todo o meu braço. Ó como ele movimenta, ó. Tá? Então aqui eu vou me cansar muito mais rápido. Por exemplo, Sim, se eu escrever uma redação toda. Então, para um movimento mais fino, harmônico e com menos gasto de energia, eu vou escrever aqui, ó. Olha aqui ó, a sim. diferença, ó, Você mexe só o tá? pulso, né? Aqui, ó, só no máximo, né? Isso, no máximo punho, mas os dedos, aqui, ó, eu subo, desço, e aqui, ó, essa musculatura, né? Flexores e extensores, Uhum. não mexe. Por quê? Porque a escrita tem que estar fina, né? Já fala, é no final, tá? Sim. Então, assim, tenho duas amigas, até comentei delas, que elas, adultas, escrevem assim, ó. Eu já vi muita gente escrevendo assim, põe o lápis no meio dos dois dedos, exatamente assim. Isso, tem muita gente. Ai, tá errado. Eu não ensino assim. As duas escrevem. Uma delas é até canhota. Né? E canhotos têm meu ponto, meu check, porque vivem num mundo de destros, eles precisam ser mais inteligentes ainda. Mas assim, também, você vê aqui, ó, eu tenho 3 pontos, 3 pequenos pontos de apoio. Aqui, eu já engesso o meu instrumento, né? A caneta, a lapiseira. Então, aqui, ó, tá engessado. A letra vai sair? Vai. Assim eu vou gastar mais energia? Motoramente falando, sim, porque você precisa movimentar mais. Elas estão escrevendo, elas se adaptaram assim e não se cansam. Tá tudo bem, o mundo tá aí, tem bastante gente, né? Mas para uma criança, o que é legal ensinar, o que é o correto ensinar, é assim, porque como que ela vai pegar? Eu não tenho um pregador agora, mas. Ah, eu tenho sim. Aqui, ó. Como que ela vai num varal, num alimento, como que ela vai abrir um pregador? Uhum. Certo? Se assemelha muito à pegada do lápis. Sim. Então, são coisas no dia a dia que vão se aproximando dessa pegada. Que mais? Um botão de calça jeans. Como que vai abrir com essa parte aqui? É, Não, a gente vai usar a exatamente. pinça. Eu não Ô, tenho. ô, Ana, aí me diz uma coisa, eu estou escutando você explicar e estou aqui pensando. Hoje, né, as crianças estão indo, né, para a sala de aula mais cedo. Então, tem criança com 5 anos e meio, 6 aninhos, chegando na sala de aula, né? E já começando num processo aí de alfabetização. E, de certa forma, elas saíram antes, né, dessa parte de brincar. Então, não amadureceram ainda, eu acredito, né? Eu já não estou mais na sala de aula há um bom tempo.
Mas eu acredito que essa parte aí de maturação, da coordenação motora fina, né, desse movimento de pinça, né, a idade cronológica, como que a professora vai fazer para, nesse processo de alfabetização, se a criança não tem esses pré-requisitos? E aí, socorre essas professoras. Com Como certeza. que faz? É bem complicado mesmo. Essa ansiedade vem até das famílias. A Tânia, ansiosa, não esqueça da minha pergunta. Calma, calma, Tânia, a gente já responde. A gente já vai chegar na parte prática. É, Essa ansiedade vem até das famílias, né? Eu trabalhei em escola e estou na escola, apesar que não na pedagogia, mas muito próximo, paralelamente, né? A educação física uhum, é bem paralelo. Mas essa ansiedade vem das famílias e dos órgãos também, porque eles puxaram, né? Eles aumentaram a idade do fundamental, né? 1 e 2 ali, e diminuíram a educação infantil. Eles transformaram uma idade de educação infantil em 1º ano, né? sim, Ao meu olhar, isso é precoce, realmente. Tem muitos estudantes, muitas crianças que realmente não estão preparadas. E as professoras precisam rebolar para alfabetizar essas crianças. Principalmente sim. pela, né, ansiedade dos pais, e aí tem que preencher papel, e aí não sai do papel. Não sai do papel. E tem papel, né? E a criança tem que preencher papel. E é apostila. E é que eu dica prática para as professoras? Eu sei que tem muita coisa para vocês fazerem. Eu trabalho em escola. Eu sei que tem apostila, tem prazo, mas saiam do papel. A dica que eu dou é saiam do papel. Ai, a criança não tá conseguindo fazer a letra A. Desenha esse A na parede, faz ela passar a mão na parede. Pega uma corda, um cadarço, uma fita crepe. Põe no chão para ela andar em cima desse A, desse B, desse C, desse 10. Andar, faz o macro, o grande. Transforma numa brincadeira ampla. Você comentou do dado gigante. Eu adoro dado gigante para educação infantil, porque o dado pequeno é aqui, ó, né? Aqui, ó, que eu jogo. Dado É. gigante eu trabalho o meu macro, né? Uma corda eu trabalho o meu macro. Andar nessas letras, pega uma letra, anda em cima da corda e leva até por exemplo, tem uma letra de EVA de um lado e do outro lado na lousa, eu escrevo o A. Eu vou identificar o físico, né? O que eu toco com o que está escrito na lousa. Eu já sai do papel. Sai do papel com essa criança. Usar outros Né? recursos, né? Igual a Malu tá falando aí, ó. Exatamente. O papel são só 2 dimensões. Se eu não posso falar uma dimensão, né? É, é, e é abstrato, a gente fala que é concreto, mas é abstrato. Se a gente não sabe, pelo menos eu não sei, mandarim. Se eu pegar uma folha toda escrita em mandarim, o que eu vou fazer? Né? Eu não vou Uhum. entender. E é assim que uma criança é alfabetizada. Ela vê traços que ela não conhece. Ó, tem mais uma pessoa participando. É, deixa eu ver. Ela escreveu assim: após essa pandemia, acredito que essa prática em sala de aula vai mudar. Tudo será prática contextualizada em brincadeiras. Que bom, Maravilha, né? Duda. Que Não, é isso bom. aí. É. E aí falando da brincadeira. Falando sobre a brincadeira não é só brincadeira. Tem muito aprendizado por trás de só uma brincadeira. Sim, com certeza. Muito, muito. E a gente pode pegar uma brincadeira e falar muito tempo dela aqui. Uhum. Ó, você vai dar os exemplos que a Tânia pediu aí? Vamos lá, deixa eu Ó, ver, só relembrar. Ana, me fala alguns exemplos de trabalhar a coordenação motora em aulas online. Online, vamos. Tânia, só me escreve se você é coordenação motora fina, né? É, É, ela deve não ser, né? falou. Deve ser a Não, mas coordenação ela é motora fina. pedagoga, né? É, a Tânia é Me fala, pedagoga.
me fala a idade também das crianças, mas apesar que a idade dá pra gente ir alternando muito. Então, dessas aulas online também está sendo um desafio para mim. Porque eu, na educação física e na educação psicomotora, eu trabalhava num todo, num conjunto, né? Eu tô tendo, e todo mundo, né, tá tendo que pensar em atividades para uma criança sozinha fazer em casa, né? Então, da coordenação motora fina, primeiro de tudo, tirar as crianças da cadeira e dessa tela aqui, ó, tá? Porque daqui a pouco vai ter criança, desenho do corpo humano, só desenhando isso aqui, ó, né? Só esse quadrado. Então, tira as crianças da cadeira, leva para outro visual. Dá para trabalhar o pregador, e aí você tem que contextualizar do que você está trabalhando, né? Do pregador. Cantar música com o pregador. Na terça-feira eu fiz uma live muito legal em parceria com uma professora de música. Foi muito enriquecedor, assim, a gente já tinha essa afinidade e viu a cada vez mais o quanto a psicomotricidade está ligada com a música. Então, trabalhar o pregador, trabalhar com areia, né? Aí tem que ver isso com a família, né? O que a família tem? Pote com areia, então deslizar, né, a mão dentro do pote de areia. Massinha caseira. Então, não pode sair para comprar, né? Então, isso aí, areia pode ser que nem todos tenham, mas massinha caseira. Depois eu posso até mandar a receita, mas é facinho. Farinha, água, sal e óleo. Mistura tudo. Se a criança levar na boca, não tem problema nenhum. Então, dá para trabalhar, além da sensibilidade, as questões sensoriais, também trabalhar toda essa parte. A massa, faz minhoquinha, faz arvorezinha, toda essa parte, a massinha, a massinha dá pra gente, nossa, Usa, desenvolver várias atividades. usa a criatividade. Ô, Ana, aquela da bexiga com a farinha de trigo dentro, Também. E né? dá para fazer carinhas, né? É, Então, tem que aham. pensar em coisas que tem no. Aí, ó, já a criatividade já vem. Que bom que você falou. Canudo e macarrão. Então, Uhum, já tem a massinha, faz um tantinho de massinha assim, coloca o canudo uhum. na vertical e pega o macarrão e encaixa no canudo. Pega com a outra mão. Sempre trabalhando as duas, tá? Mesmo que tenha uma dominante, precisamos trabalhar lateralidade. Então, encaixa o canudo e aí. Aí a gente já pode entrar com quantidade. Quantidade, coloca um macarrão no primeiro canudinho, dois macarrões no segundo canudinho. A gente já está trabalhando matemática também, né? Ó, posso dar uma dica, Ana? Eu vi um bem legal Claro. essa semana também. Sabe aquela embalagem do ovo que a gente compra? Sim. Cortado, aí feito furo. Aí a pessoa dá para a criança, vira, né? Faz os furos e a criança tem que colocar ou canudo ou macarrão nesses buraquinhos. Ela tem que ir encaixando. Ou Ou lápis de cor, o que lápis. você tem em casa. Tem essa também. É, Tem também uma que eu lembrei. Escorredor de macarrão ou de arroz. Virar ao isso. contrário também. E É. encaixar. E aí pode ser coisa que tem em casa. Quanto mais Uhum. molinho, pode ser. Ai, não tenho muita coisa. Pega cadarço de tênis, tira o cadarço do tênis, tem uma pontinha bonitinha, ó. Tchum. Ai, mas pode estragar. Então pega um barbante, ou uma linha, ou uma lã, envolve a pontinha com durex, dá para criança. A criança um pouquinho maior. Se a criança é um pouquinho menor, pense nas coisas mais durinhas, né? O canudo, o macarrão, o não sei, o lápis, eu ia falar, não sei mais. Mas a criatividade vai vindo. Essa da caixa do ovo também dá para trabalhar se tiver bolinhas pequenas, ou de ping-pong, ou aquelas que pula, sai pulando assim, ó. Uhum. Pegar a bolinha, eu não tenho nenhuma bolinha aqui, mas pega uma bolinha na primeira caixinha, pega o bolinha, dedão indicador, coloca na primeira, depois dedão, próximo dedo, coloca. E aí trabalha também essa questão de todos os dedos, que também é motricidade fina. Sim. Não é só aqui ou aqui, né? Então, pega com bolinha de gude também, pega com um, encaixa. Pega com o dedo do meio, pega com o anelar,
Pega. Também dá para trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O Tânia, tamborilar. Aqui, ó. Tânia, pelo amor de Deus, você falou que seus alunos têm 4 anos, que a mãe esteja junto, né? Mas aí, ó, mas Principalmente, eu acho que são. É principalmente o se for brincar com a bolinha de gude, pelo amor de Jesus Cristo. Não, 4 anos pega umas maiores, mas os meus alunos de 4 anos não ficam sozinhos, as É, mães não, claro que não, eu tô ficam. brincando. Ó, ô, Ana, Imagina, então Zélia, de nada. Se precisar de mais alguma coisa, pode me mandar lá. tá. Ah, ó, tem Olha, mais uma caixa de areia para escrever a letra, número, se dá. usando o Joia. dedo é legal. Olha, eu vou fazer agora, Ana, outra pergunta, voltando lá na alfabetização, tá bom? Tá, vamos lá. Eu queria saber o seguinte: sabe aquela criança, ó, o que fazer quando a criança, na hora de escrever, aperta muito e marca 2, 3 folhas para baixo, ou aquela criança que escreve tão leve que quase não aparece a letra? Então, o que a professora faz nessa hora? São dois extremos, né? Então, Isso, exato. explicando um pouquinho da parte muscular. Na psicomotricidade, temos duas principais: a hipotonicidade, Que é essa que aperta, hipotonia. né? Uhum. Hipo é o leve. O hipo é o leve. E o hipertônico é o que aperta, Sim. tá? Então, assim, tem que ter um equilíbrio, mas tem que trabalhar de uma forma com o que aperta, que é o hipertônico, de uma outra forma com o que não aperta, o que é leve. O que não aperta, ele precisa ter mais força, né? Mais força, desculpa, mais preensão. Né? Preensão, não pressão, tá? Tá. E o que aperta muito tem que ter menos, tem que segurar mais leve. Dicas práticas, vamos lá. O que aperta muito, ele precisa trabalhar com coisas leves. Ele precisa ter noção dessa leveza. Bexiga, tecido, fitas. Então, o que dá para fazer com a bexiga? Não deixar cair. A bexiga é leve. Se ele dá uma porrada na bexiga, ela vai demorar para voltar. Então, e aí o adulto tem que, a professora tem que ir dosando também, tem que ir direcionando. Vamos bater de levinho, devagar, bate com uma mão, bate com a outra. Agora mais para baixo a mão, só dá um toquinho. E ir controlando essa força, para ele perceber internamente e ter essa resposta externamente. O tecido, a mesma coisa, e aí pode entrar a música novamente. O tecido de uma forma leve, pode ser um tecido pequeno, trabalha com uma mão, trabalha com a outra, ou com um tecido um pouquinho maior, mas que envolva a criança. Então, passar por baixo do tecido, ou até colocar essa bexiga sobre o tecido para brincar com essa bexiga, como se fosse um vôlei, para cima e para baixo. Então, ela tem que aguardar essa bexiga voltar para o tecido, para jogar de novo, tentar jogar de novo, né? As fitas, fita de cetim, pode ser fina, pode ser grossa, a mesma coisa. É coisa leve, precisa pensar em coisa leve, para o corpo dele sentir e ele entender externamente. Com o outro extremo, a criança hipotônica, é o que pega bem de levinho, mal dá para ver o lápis, ele precisa sentir as coisas pesadas, ele precisa desenvolver, né? O tônus muscular ele não muda, tá? Então uma criança que nasce hipotônica, ela não vira hipertônica. O tônus ele é adequado, né? Então ele é modulado, eu posso dizer assim. Então nessa criança hipotônica, né? Ela precisa coisas pesadas, uma bola mais pesada, aquelas bolinhas aquelas 5 Marias, né? Que tem o feijãozinho ou arrozinho dentro. Então pode fazer um saquinho maior. Tá? Então, para ela sentir esse peso. Pode trabalhar o tecido, sim, mas com uma bola mais pesada. Então, por exemplo, uma bola de futebol, que ela é mais pesada, uma de basquete, né? Que ela tem mais peso. A bexiguinha com o trigo dentro, a farinha de trigo dentro, né? Ela já é pesadinha, ela vai sentir. E também Uhum. trabalhar sensações com essa criança, questão sensorial. Então, tanto palma da mão quanto pé, tá? São terminações, dá para trabalhar os dois.
tirar calçado dessa criança, andar na grama, andar na folha seca, andar na areia. Nas mãos também, a massinha é maravilhosa. Aquela bolinha de cravo é muito legal. Rolinho de coisa de dentro de linha. Eu adoro material reciclado. Eu tenho uma queda por material reciclado. Eu tenho um caninho de dentro de linha que ele tem também uns ganchinhos assim para a linha não escorregar. E isso eu trabalho sensibilidade, o desenvolvimento sensorial, né? Então passa a mãozinha, né? É sensitivo, tudo que for sensitivo. Aqueles tapetes de cozinha que tem uns caneladinhos assim, sabe? De passadeirinha. Também é muito legal, tanto trabalhar com os pés quanto com mãos, tudo que tem textura. É bem legal. Mas principalmente com peso. Agora eu lembrei de mais uma coisa, lá para o hipertônico. Um copo de plástico. Isso tem que ser no verão, agora no inverno não é muito legal e as mães não vão gostar muito, mas eu lembrei, eu tenho que falar. Copo de plástico com água até a boca. Pedir para ele andar num zigue-zague ou ir até um ponto e voltar sem deixar essa água cair. Equilíbrio. Exato, mas ele vai ter que controlar, porque se ele é um copo de plástico. Se ele apertar como ele aperta o lápis, já era o copo de plástico. Então ele tem que ter. E isso tudo ele vai estar sentindo. Sentindo, porque daí as sinapses vão ocorrendo, vai criando ruazinhas no cérebro, caixinhas de experiências guardadas, e isso transforma no motor de uma forma quase mágica. A hora que você vê assim, ó, e criança é muito assim, estimulou, dá uma semana ou nem isso, fala, bum! Nossa Senhora, né? Nossa, que legal. Gente, a psicomotricidade é linda, né? Eu acho incrível. Eu lembro do tanto de reciclados que você tinha. Muito legal. O Felipe está perguntando qual. Qual o quê, Felipe? Acho que qual o quê? passou e chegou só agora a mensagem, só né? qual? Ô, Ana, a última pergunta é quase um estudo de caso. Eu vou te perguntar. É o seguinte, ó. Meu filho demorou a andar e falar. Hoje ele tem 6 anos, em fase de alfabetização e não tem nenhum problema, porque eu já levei ao médico. Mas ele não consegue se alfabetizar. Esse não conseguir se alfabetizar está relacionado, pode estar relacionado à demora de falar e andar? Seria muito difícil eu falar assim muito a fundo. Precisaria de uma equipe multidisciplinar, mas eu posso dar o meu olhar, que pode não ser o 100% verdade, tá? Uhum. Esse demorar para andar, a gente precisa saber com quantos anos. Porque, assim, os estudos, Piaget, ele estudou os filhos dele, mas ele fala bastante da questão psicológica, mas ele também pontua um pouco do motor. Uhum. Eu já li que ele defende que a criança pode andar entre 9 anos, desculpa, 9 meses. 9 meses e 1 ano e 3 meses. Olha, assim, para nós que somos adultos, essa distância de meses não é quase nada, né? Mas para um bebê, pô, de 9 meses a 1 ano e 3, e tá tudo bem. Ai, mas. E aí tem algumas competições, né? Ai, mas meu filho já andou com 9. E aí a mãe de 1 ano e 2, né? De um filho de 1 ano e 2, ai, o meu tá com 1 ano e 2 e não tá andando. Tudo bem. Porque assim, tem dois também autores que estudam. Já leio, Fê. Que as crianças vêm com um aparato, né? Coisas inatas, tanto motoras quanto psicológicas. E um outro autor defende que as coisas são adquiridas pelo meio. Então, a criança que nasce numa fazenda, ela vai ter um crescimento motor e neurológico diferente de uma criança que nasce no centro de São Paulo. Né? A experiência motora é diferente, a experiência vivida é diferente.
E a gente está falando de experiências. Então, assim, se essa criança desse estudo de casa andou com 1 ano e 3, tudo bem. Com 1 ano e 4, podemos começar a pensar. 1 ano e 5, opa, leva para o pediatra. Pediatra, ortopedista, neuropediatra, aí vai investigar, né? Mas assim, a relação do demorar um pouco para andar com o escrever lá com 6 anos pode estar relacionada como pode não estar. Por isso que Aham. precisa de uma investigação. Por quê? O que eu falo é que pode estar e pode não estar. No longo desses 6 anos, a criança, essa primeira fase do 0 aos 6 anos é a mais importante. É a fase que a criança está aberta para descobertas, aberta para experiências e guardando muitas experiências. Então, assim, o estímulo que é dado, caixinha é guardada, né? Eu falo caixinha que são as experiências. O estímulo que é dado, guarda outra caixinha. Por isso que fala que uma criança aprende muito mais rápido do que um adulto. Porque as crianças estão para isso. Então, no longo desses 6 anos, se caso foi criado algum buraco de aprendizagem, né? Então, demorou para andar. Tem que ser investigado por quê? Porque pode estar relacionado, porque a alfabetização tem questões motoras também, tem questões neurológicas também, mas também tem questões motoras, e pode não estar relacionado, porque nesse período, esse buraco pode ser tampado, né? Então, o Uhum. buraco se foi estimulado, tampou, chegou. Então, assim, eu precisaria saber a idade, a gente precisaria fazer testes, é bem complicado dar um 100% nesse caso. Então, pode Sim, ser, pode não ser. eu acho que a equipe multi seria o mais eficaz mesmo. Indicado. E uma neuropediatra junto para dar o parecer final. Sim. Porque Tem uma realmente é o que questão você também, falou, né? tem uma questão muito importante hoje em dia, que estamos numa alfabetização online. Uhum. A alfabetização, quem é pedagoga vai me entender, e eu não sou pedagoga. A alfabetização, além do vínculo, que tem todas as, né, terapias e tudo, precisa do vínculo para a criança aprender qualquer coisa. Na alfabetização, a Pro não põe a mãozinha na mãozinha, faz um, vem cá, você não está entendendo assim? Muda de posição, olha assim. E a alfabetização está aqui, ó. Eu sei que estamos vivendo num período, né? Não vou nem falar o nome do período, mas é muito complicado. Mas também tem que ter esse olhar. Então, eu tenho alunos que não estão se adaptando com a tela. Eu tenho alunos que são super diferentes na tela do que no presencial. Então, como que a gente tem que lidar? Com o individual. Qual é a dificuldade dessa criança? Tem que aprofundar para tirar o melhor dela neste momento. Tá com 6 anos, não tá alfabetizado? Não tem problema. Não tem problema. Se ela alfabetizar com 7, tá tudo bem também. A gente tem que ver também essa ansiedade da família. Eu Sim. falo isso de caso pensado, porque eu tenho uma prima com um filhinho em fase de alfabetização e ela, acho que era lá em abril, maio, né? A gente estava no início da pandemia, ela falou, não, porque o filho, não vou falar o nome também, vai repetir de ano. Ele tá no primeiro ano, vai repetir de ano. Aí eu falei assim, peraí, mas já você tá falando isso? Não, eu não consigo ensinar ele, porque estamos nesse modo, né, que as mães que estão sendo auxiliadoras. Eu falo, na minha parte, a família é meio ansiosa. Na minha parte, eu preciso da família, da educação infantil. Se eu quero dar. Hoje eu dei uma atividade que eu precisava amarrar um cadarço no pé de uma cadeira. Como é que uma criança de educação infantil vai amarrar? Se eu não tiver alguém da família ali. Se É. fosse no presencial, quem ia amarrar seria eu, né? Mas em casa, as famílias estão muito parceiras. Mas eu também gosto de falar assim, as famílias precisam alinhar a expectativa das famílias, sabe? 6 anos, nossa, tem que estar lendo, escrevendo, gibi, vai escrever um livro, vai lançar um livro com 8 anos. Não, Tem que tudo bem, são. acalmar esses pais, né, Ana? Tem que acalmar Exato. esses pais, porque é uma ansiedade tão grande que tem, que tem, que tem, e muitas vezes nós esquecemos, né, que filho, se você tem dois, se você tem três, se você tem um, não importa, ele tem o tempo dele. Se tem mais Ai, que não pode. um,
Não tem Exatamente, como você comparar, porque cada um tem o seu tempo de desenvolvimento. E isso precisa ser exatamente, respeitado. Eu sei porque exatamente. eu vivi isso dentro da minha casa. Eu tenho três. O meu mais velho andou com 9 meses, a segunda andou com um ano, e a minha mais nova andou acho que com um ano e um mês. Então, e o desempenho escolar também. Claro que nós, como mães, quando a gente vai na reunião de escola, principalmente os dois primeiros, você não tem como, porque muito próximo você acaba olhando e meio que comparando. Mas, meu Deus do céu, você querer que Não os dois compara. se desenvolvam exatamente no mesmo tempo, não dá. Não dá Nem porque gêmeos. Nem gêmeos são né, assim. nem gêmeos, exatamente. Então, cada um aprende de uma forma, cada um aprende em um tempo, cada um se alfabetiza de um tempo e precisa ser respeitado. E muitas vezes nós, como pais, queremos atropelar isso, né? E acaba prejudicando, né? A ansiedade acaba prejudicando muito. Sim. Vou responder a pergunta do Fê aqui, que eu achei É, ótima, maravilhosa. A você minha, quer que eu leio? pode ler, pode ler. Ó, qual é o impacto causado na vida de um adulto que não foi bem explorado, estes sentidos na infância? Fê, a minha grande resposta, assim, e o que eu comparo, porque eu adoro uma prática, são as dinâmicas de grupos em empresas. As dinâmicas de grupos nada mais é do que as brincadeiras para adultos. Você pode ver que as dinâmicas, é dinâmica para entrar na empresa, é dinâmica para inteirar o povo da mesma empresa, é dinâmica. São brincadeiras que por trás tem algum propósito. Então, é interação social, é desenvolvimento, é pertencimento para aquele profissional fluir melhor na empresa. Então, assim, se lá atrás não foi trabalhado, lá atrás eu digo, né, na infância, não foi trabalhado, dá para ser trabalhado. Como um buraco, né, que eu falei lá de 0 a 6 anos, que pode ter havido, nossa, ficou estranho, né? Que houve, vamos melhorar, que houve um É, buraco de aprendizagem, esse buraco, dependendo do vão do buraco, tá? Mas isso pode ser trabalhado na fase adulta, com certeza. E tá aí as dinâmicas de grupo para comprovar. legal. Olha, Ana, eu não sei se você quer colocar mais alguma coisa. As minhas perguntas acabaram. E o pessoal também perguntou bastante aí. Você quer colocar alguma coisa mais? Você disse que tinha uma surpresa aí no final. Eu não sei se você quer colocar, que a nossa live está chegando no final. Passa rápido, né, amiga? Muito, e foi maravilhoso. Gente, como eu amo falar disso. E assim, e uma coisa que eu aprendi dessa surpresa que eu vou falar, as pessoas, não é todo mundo que sabe tudo. A gente tem que divulgar para mais pessoas saberem. Para mim, que eu estudei, eu li, fiz monografia, trabalho com isso, é muito claro. E para as outras pessoas? Aí eu decidi Uhum. ajudar as outras pessoas. Eu escrevi um livro. Sério? Nossa, que legal! Parabéns, Ana! Nada. Ele tá para ser lançado, mas nessa pandemia tá, o finalzinho ele tá mais lento, mas esse ano ainda sai. Nossa, que show! E Sobre a vou psicomotricidade, lógico, né? Uhum. Tem Que teoria, tem 10! prática, é lindo, ele tá lindo. Nossa, eu super quero um, lógico. Ah, Que com certeza, bacana! não podia deixar de dar esse spoiler. Nossa, um big spoiler, né? Nossa, Ana, parabéns, viu? Você é incrível, menina. Você é Obrigada. incrível. Oh, E muito olha, obrigada. e vamos nos organizar para você voltar para falar. Vamos ver se eu consigo colocar você em outubro, tá bom? Legal, Para não, uma vamos. live sobre a importância do brincar, porque eu acho que é um tema muito interessante, muito importante, porque infelizmente as nossas crianças não brincam mais, são É, poucas as que é. brincam. As nossas crianças, infelizmente, ficam muito tempo com o tablet, com o celular, com a TV, né? E E deixam de brincar, eu né? vejo Deixam isso até muito. por uma.
Eu vejo isso até por uma falta de criatividade. Não é culpa da família. É porque existem mães advogadas, existem mães e pais, né? Médicos, Aham, de outra profissão que não é essa. E aí eu aham. estou aí para ajudar. A gente pode fazer essa live até com um convite para os pais para terem dicas do que fazer com essas crianças. Porque assim, Sim, a tela é muito ruim para eles, ativa uma área do cérebro que deixa a criança nervosa, deixa a criança agitada, deixa a criança ansiosa, pode causar insônia. Ai, tem um monte de coisa. Então, assim, mas o que fazer? Eu que adoro sim. reciclado e vocês de casa que não podem sair para comprar nada, é só nada mais joguem fora para a próxima live tenha um garrafa PET e eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você, família. Fiquem Então, nós tranquilos. vamos divulgar a próxima live. O tema é esse, a importância do brincar, desenvolver, né? O quanto desenvolve né? Uma brincadeira no parque, uma amarelinha, um pular-corda, coisa que não existe mais, né? Mas é de uma importância e como desenvolve, né? Lateralidade, equilíbrio, tantas coisas, né, Ana? Que a Muito, gente muito. vai perceber quando chega na fase escolar. A gente percebe muito isso, né? Na fase escolar. Mas É. é isso, tudo isso a gente vai Ó, falar na próxima. Fala. Malu, a gente trabalhou junto, a sua foto tá muito pequenininha, mas me adiciona que a gente se fala. Olha, trabalhou comigo, que legal. O mundo dando volta, olha que maravilha. O Ai, mundo é muito redondo, né? deixa eu ver se parece que teve uma pergunta aqui, Malu, Ah, sendo que cada criança tem o seu tempo. Acho que foi a hora que eu comentei que não dá pra gente ficar, é, cadê? Que não dá pra gente comparando, né? ficar comparando, né? É. Oh, meu Deus. Ai, que É legal. isso Gente, aí, Ana. o livro será autografado com muito amor e carinho, todos vão ter, com certeza. E obrigada, Eva, Gê, mais uma vez olha, pelo convite. eu que agradeço, foi muito bom, muito. Você venha me visitar, venha aqui, viu? Quando acabar a pandemia, lógico. E é isso, obrigada mais uma vez. Deixa eu só ver se eu consigo tirar um print aqui da tela. Eu não vou Claro. sair assim tão corretinha, porque eu vou ter que tirar ao mesmo Então, tempo, né? Sorrisão aí, é. né? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Conseguiu? Consegui, consegui. Tá bom? Um beijo, Ana. Tchau, A gente. Maria, Até a próxima. Oi? obrigada, gente. Não, a Obrigada, Marilda tchau. escreveu, ó, do resgate das brincadeiras antigas. É isso aí. É. Maravilha. Gê, obrigada de novo. Beijinho, Boa noite. tchau. Boa noite.